gente! Feliz domingo, né? Esse domingo quente aqui do Rio de Janeiro. Esse inverno que só durou 3 ou 4 dias. Hoje é a 16ª live da gente, que agora tá acontecendo todas as sextas às 20 horas e domingo às 17. Vou pedir mais uma vez para quem estiver chegando para, por favor, dar aquele oi esperto, colocar um bonequinho, qualquer coisa, que o meu marido está anotando as pessoas que estão assistindo a live. E boa tarde, gente. E tem aquele sorteio depois esperto no final. A gente vai sortear o livro da autora, em parceria com a Fora da Caixa, e também vai sortear o meu livro Estruturo. Mas quem já tiver o Estruturo ou o livro da menina, pode escolher o da Olivia. E por isso, no formulário que tá no link da bio, vocês já conseguem ver, escolher lá na hora. Então nem vou pedir não vou precisar perguntar para vocês, ok? Esse vídeo depois também fica no IGTV e fica no meu canal. Eu demoro uns diazinhos pra postar, mas depois ele fica lá pra quem perdeu ou pra quem não tem Instagram, vai poder ver no canal. Vamos esperar a autora entrar pra gente poder conversar com ela. Eu ainda não conheço ainda a Ariane Bom Gosto, apesar de a gente morar na mesma cidade e ser da mesma editora, mas eu ainda não a conheço. E, bom, enquanto isso, vamos falar sobre outras coisas. Lembrando para vocês também que essa é a última semana, boa tarde, Michele, para quem quiser avaliar a minha novela turca. É só ir lá na Amazon ou no Scoob e depois preencher o formulário, que também tá na minha bio, para receber o kitzinho, tá? Então vai até sexta-feira, gente. Depois a gente tem o sorteio, que a gente vai fazer o brinde, o kit você já ganha, mas eu vou sortear aí no Vale da Amazon e vai ser no dia 11 ou 12, tá? Porque como sobraram pouquinhos, eu tô diminuindo um pouco, né, o prazo que eu tinha dado. A Clara falando que vai ler, então aproveita, gente, que é só até essa sexta-feira, tá? Combinado? Não tem que estar postado até a próxima sexta. Tô esperando a autora entrar. Não sei. Oi, Aline. Oi, gente. Podem ir aí falando. Depois, quem não preencheu o formulário pode preencher depois, né, ali. Então, não tem problema. A Karina tá falando que já avaliou, mas ainda não liberaram. Não tem problema, tá? Eles demoram, às vezes, 72 horas, mas dá tempo. E se você avaliar e já tiver passado da sexta, mas tiver com a data de sexta que você mandou a avaliação, aí aqui, ó. Já vou colocar ela aqui. Aí tá aqui, Ariane. Pronto. Eu mando na semana seguinte. Deixa eu conversar com a Ariane, então. Ela tá entrando aí. Deixa eu só consertar. Olá! Opa! Um pouquinho, mas acho que foi. Tudo bom? Oi, Rafa! Tudo bem? Tudo bem, Ariane. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Consegui entrar aqui, gente. Que bom, que bom. A gente falar um pouquinho. Você não tinha feito live ainda, não? Você grava uns vídeos que eu vi no seu Instagram, né? Você grava vários vídeos. Gravo bastante. Eu já fiz live, tem um tempinho que eu não faço, mas eu já fiz. Mas assim, às vezes dá um problema, surge um problema do nada. Eu sei bem o que aí é. eu sempre fico com um pouquinho de medo, porque eu falo, gente, tem que dar tudo certo, né? Mas tudo bem, estamos aqui. Vamos lá. Eu já tive alguns problemas bem no dia das lives que eu tô fazendo às sextas e domingos, né? E aí a internet já caiu, meu marido esqueceu, fechou a porta, o roteador não vinha pra cá. Então tem uns probleminhas, mas vai dar tudo certo se Deus quiser. Bom, Ariane, primeiro é um prazer estar conversando com você. A gente é da mesma editora, mas ainda não te conheço, né, pessoalmente, apesar de a gente morar na mesma cidade. Você também Você é carioca ou você mora aqui e veio de outra cidade? Sou carioca, nasci no Rio. Carioca. Carioca da gente. Eu adoro o Rio de Janeiro, não troco. Então é isso também, igualzinho. Igualzinho também, criada, nunca morei em outro lugar. Nunca E aí eu tava pesquisando um pouquinho aí sobre a sua vida. Eu vi que você tem 3 livros. Um é Contos do Quintal, é esse? Isso é o primeiro. Tá. Foi o primeiro, tá. Aí depois você lançou o Beabá da Alimentação do Seu Filho, que tem a ver com a sua carreira de nutricionista. E depois lançou o BIM, que é pela Fora da Caixa. Ih, travou pra Acho que mim.
mas acho que agora voltou. Tá, Tá isso me mesmo, ouvindo? tá? Tá certinha a Então voltou. cronologia. Ele não, Então, aí minha pergunta para. Pode falar, é porque às vezes trava, pode falar. o- apesar de o Binho ter sido escrito antes do Beabá. Ah, foi escrito antes, essa eu não sabia. O Binho foi escrito, ó, há muito tempo atrás. Eu Eu vou ia te fazer contar a exatamente história essa dele para pergunta. você, mas ele foi escrito antes do Beabá. Vamos perguntar isso para você. Você é nutricionista, então um dos seus livros tem a ver com a sua profissão, né? Que é o Beabá da alimentação do seu filho. Mas o que te levou a escrever o Binho? Então agora eu estou sabendo que foi antes, né? Por que você sentou e escreveu o Binho? Então, ele não foi de uma tacada só, o Binho. Uhum, A primeira crônica que eu escrevi, né? Porque é um livro de crônicas. Então, a uhum, primeira crônica que eu escrevi para fazer uma espécie de catarse. uhum, Eu não lembro exatamente qual foi o problema, mas eu fazia isso para aliviar os meus problemas. Eu escrevia, né? uhum. Então, a primeira crônica, que é, por acaso ou não, né? É a crônica que é mais famosa hoje, dentro do livro e fora dele. Ela está em vários lugares. Foi essa crônica que iniciou o livro. E aí, depois eu peguei gosto, né? Eu falei, Uhum. eu acho que eu quero escrever sob o olhar do meu cachorro, porque o livro é isso. O livro, o personagem principal é o Binho. O Uhum. Binho existiu, foi o meu cachorro. E eu Ah, fiz uma espécie de transferência, né, para ele, falando sob a perspectiva dele. Então, as crônicas são histórias que ele conta, mas que realmente aconteceram. E eu ah, fazia um trabalho de rememorar, né, de lembrar dessas histórias, uhum, só que eu olhava, o meu olhar era outro, não era o olhar da Ariane, né? Era o olhar uhum. do Bob, né, que é o Binho na história, mas era ele que estava contando sob a perspectiva dele, da cena. Ele olhava a cena e ele contava a história da maneira como ele vinha, ele via e ele sentia. Uhum. Então as crônicas são isso. Nossa, que legal. Mas ele é considerado um livro infantil, certo? A ideia inicial eram crônicas infantis, né, para contar as histórias para as Uhum. crianças. Mas acabou que, assim, hoje eu vejo que todo mundo que gosta de cachorro acaba também se interessando, porque é um universo, né, dos cachorros, e aí as pessoas acabam achando engraçado e curioso e acabam lendo também. Mas a É porque ideia muito dele. adulto adora, né? Tem adulto que ama, né? Cachorro, tudo que tem a ver com cachorro. Tu tem uma tia que tudo que tiver cachorro, ela Eu, compra. É você também. eu, eu adoro, eu sou apaixonada. E o Bob, ele é assim, o Bob, ele foi muito marcante na minha vida, na minha história, porque eu tinha fobia de cachorro antes dele. E aí, quando ele chegou, que a gente comprou, né? Meu pai, minha mãe, a gente foi lá e comprou o Bob. Quando a gente Uhum. comprou, no momento em que eu vi, curou. Curou assim, instantaneamente. Aquele pavor, que eu tinha pavor, uma fobia muito exagerada de cachorro. E o Bob foi o responsável pela minha cura. Então, tem E toda quantos essa anos você emoção. tinha? Quantos anos Quando, você tinha quando eu quando isso comprei aconteceu? ele, eu era muito Isso. nova, eu devia ter, eu acho que de repente uns 7 anos. Ah, Ele viveu novinho. 13 anos, né, com a gente. É bastante tempo. É, E me explica uma ele coisa. durou bastante tempo. Eu sempre gosto de perguntar, porque você escreveu gêneros diferentes, né? E aí, como é que o livro que você fez do BIM, que era um livro anterior aos seus, né? E que não são da Fora da Caixa, como é que você chegou até a Fora da Caixa? Porque a gente sabe que tem diferentes formatos, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, você é nutricionista e lançou um livro de uma história de crônicas, né? Eu também, a minha carreira é de RH, então assim, eu escrevo também. Então, cada pessoa às vezes tem, não é só escritora, também é escritora. E aí é bacana para quem está assistindo a gente, às vezes acha, não vou escrever porque eu não sou dessa área, não tenho nada a ver com essa área. Como é que você chegou até a Fora da Caixa? Como é que foi esse processo de você estar com o livro pronto e conseguir publicar? Tá, o livro já está pronto há muito tempo, né? Só que ele ficou Uhum, guardado porque eu acabei tomando outros caminhos e eu não sei, eu acho que para tudo tem o seu momento também. A Fora da Caixa foi tudo é meio assim da minha vida, né? As coisas surgem, né? Aparecem assim. E eu estava fazendo uma pesquisa de editoras, né?
Foi através do Instagram. E aí surgiu a Fora da Caixa. E eu fui pesquisar, né? Olhei mais o que era aquilo. E aí me interessei e mandei para Ju, né? Que é a editora. Mandei para Ju uma mensagem falando assim, olha, eu tenho um livro. Aí eu lembrei do livro que eu tinha escrito, né? Porque eu achei que tinha a ver com aquele perfil da editora. Aí eu falei, olha, eu tenho um livro aqui comigo, guardado há muito tempo, de crônicas infantis sobre um cachorro. Ela respondeu na mesma hora, ela falou, nossa, eu já amei, eu já gostei, eu gosto de cachorro, manda pra mim. Aí eu falei, gente, então é isso, entendeu? Aconteceu aquela troca na mesma hora. E aí eu mandei, né, pra ela o material que eu tinha. Aí ela falou, nossa, muito bom, vamos publicar. E foi assim, sabe? E a partir daí foi muito rápido, foi muito fácil o processo, porque a gente teve que mexer, na verdade, em poucas coisas, né? Porque o livro estava praticamente pronto e eu sou chata pra caramba. Ela queria mexer, eu não sei se ela tá aí, mas eu ver se ela vai lembrar disso. Ela queria mexer no texto, né? Com revisão e mexer no texto. Aí eu ficava, não, vamos manter, porque ele foi escrito em um momento específico, então tem toda a emoção do momento, então eu quero que mantenha. Aí a gente ficou assim, né, nessa briguinha. Mas acabou saindo de um jeito bem legal, do jeito que eu queria mesmo, e foi isso. Aí hoje ele tá até aqui, ó, deixa eu mostrar aí. Ó. Binho, né? Ó. Uma gracinha. Ela Quem fez essa capa, Ariane? Quem fez a capa? Quem fez a capa? A equipe dela, da editora mesmo, ela fez todas as ilustrações, eu fui validando, né, durante o processo. E tem, né, dentro do livro tem eu mandei minha foto pequena, né, de criança, tem eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, tá todo mundo dentro do livro, retratado ali. É muito legal. Realmente é uma prova viva de que isso aconteceu, né? Agora vai ficar pra eternidade, tá registrado. Você tem filhos, Ariane? Não tenho. Não tem. Tá, eu também não tenho. Só perguntei porque você falou de criança, eu pensei, falei, vai ver que escreveu para filha. Às vezes a gente escreve para filho, né? Falar, eu quero ter muito uma memória, né, da minha infância e eu quero deixar para os meus filhos. Tem muito autor que eu entrevisto que diz isso. Eu também não tenho filhos. Mas esse contato com a criança é muito gostoso. Eu vi que você tem contato com os seus... eu não sei se é paciente que fala ou cliente quando é nutricionista. Me perdoa, como é que é? Paciente ou cliente? Não, tem gente que fala que é paciente. Hoje em dia, cliente está sendo bem usado, mas pode usar qualquer um dos dois. Não tem certo. Só para não usar o termo errado. E eu vi... Dos dois é errado. Eu vi o seu carinho, né, com as crianças e tudo, assim, tinha até a menina super fofinha, né, lá, bem pequenininha, e tinha de várias, diferentes idades, né, então o seu trabalho, assim, de nutricionista também com elas, assim, é muito, muito bacana. Aquele espaço que você mostra, lá tem o seu livro, as crianças reconhecem o seu livro, como é que é? Tem. Eu não sei se você está falando da Clarice... Mas teve algumas crianças que realmente elas foram muito especiais, assim, sabe? No meu trabalho. E sim, elas adoram o livro, né? Lá, quando eu trabalhava naquele espaço, eu não tinha lançado ainda o Binho, né? O Binho não tinha ficado pronto ainda. Mas o Beabá, sim. E lá a gente trabalhava o livro, elas adoram, né? Elas super se envolvem com os livros, as histórias. E eu adoro contar história. Então, eu sou assim, eu nasci contando história, né? E eu acho que é por isso que eu sou escritora. E além disso, eu vivo muito da imaginação, sabe? Imaginação fértil. Então, eu imagino muito, eu rememoro muitas coisas, eu volto, né, para algumas cenas e consigo escrever sobre elas. Então, a escrita para mim é diária, eu escrevo todos os dias. Eu não consigo imaginar parar de escrever, porque me faz muito bem, né, essa produção literária intensa. E de vez em quando, né, surge alguma coisa boa, né, que a gente quer publicar. Mas é mais do que isso, né? Eu acho que é um exercício, é uma prática e até um estilo de vida, né? Que eu tenho. Mas Assim.
Esse seu escrever todo dia é um projeto só, ou é igual você falou do Binho, são crônicas que você vai pensando de alguma coisa que aconteceu no seu dia e você vai deixando lá no seu computador, ou é um projeto já que você vai pensando, é um único, né? Ou são só frases soltas? Como é que funciona isso para você? Não, na verdade, são períodos, né, da minha vida. E em Uhum, cada período, geralmente, eu estou escrevendo algum estilo. Dependendo uhum, do que eu estou passando no momento. Porque eu vou atrás de histórias da vida real para escrever os meus livros e os meus contos e as minhas crônicas. Então, tem momentos em que eu estou escrevendo, né, coisas mais técnicas, quando eu estou uhum, estudando sobre algum assunto, e aí fica mais um caráter de informação, como é o beabá, né? É uma uhum, informação que eu estou passando para as pessoas. Em outros momentos, eu estou escrevendo uma produção muito mais literária, então são crônicas, e crônica é assim, o que aconteceu ontem vira texto. É assim, uhum, entendeu? Os contos que eu gosto, os contos do quintal foi meu primeiro livro de contos, mas eu escrevo contos também são histórias. Então, a uhum, partir de repente de uma cena, alguma coisa que acontece e me marca, aí eu crio uma história e vira um conto. E como eu trabalho junto com agentes literários, né? A gente tem essa uhum. troca. De vez em quando a gente fala, vamos escrever um livro sobre isso, mas aí tem todo um processo de a gente olhar para o mercado, ver se tem espaço no mercado, como que está a demanda desse assunto naquele momento e ver se a gente consegue fazer esse casamento entre o que eu estou propondo, né, como história, como livro, Uhum. e o que as pessoas estão querendo e o que as editoras estão querendo. Então, de vez Você em é quando a gente agenciada, então, de algum organiza. lugar? Oi? Desculpa te cortar. Você é agenciada, então, de alguma agência literária? Você está. Eu tenho, sim, eu tenho contato com agentes literários. Ah, mas são Eu faço vários, esse não é uma trabalho, eu só sou que você assinou o jornalista. contrato. Desculpa que está com delay. É uma agência que você assinou ou são várias Não, pessoas que você tem contato? não, eu ainda não tenho contrato com nenhuma, tá? Ah, tá. Mas eu Uhum. tenho, são pessoas conhecidas que me ajudam nesse processo. Ah, entendi. Entendi. Perfeito. A pergunta que eu ia te fazer é porque eu assisti muitos, né, dos seus videozinhos do Instagram e tudo, você falando da forma de ele se alimentar, da importância e tudo. E na pandemia saiu essa semana que aumentou a quantidade de número de obesos no país. Você já pensou em escrever um livro sobre isso, já desse momento que a gente está vivendo, já que você falou que escreve crônicas e tudo sobre o momento? Porque eu acho que pós-pandemia vai ter muita gente querendo saber, né, como se livrar do que aconteceu durante a pandemia. As pessoas tiveram doenças diferentes durante o tempo da pandemia, né? Verdade. Academias fechadas, né? Então, assim, se locomovendo menos, não, às vezes pegando Uber em lugar que a gente ia a pé, né? Ou de metrô, evitando pegar os transportes públicos muito cheios. Você já pensou em escrever algo referente à obesidade e esse link que tem com a pandemia? Olha, pensar, eu até já pensei, né? Eu não Uhum. sei se vai ser um caminho agora a ser tomado. Mas eu acho que tudo é válido, né? Eu acho que com certeza vai ter uma demanda grande por esse assunto, né? O que vai restar dessa pandemia, o que as pessoas vão querer buscar como informação e tudo. Mas, sinceramente, eu ainda não estruturei essa ideia, né? Apesar Uhum. de passar pela minha cabeça. Eu já fiz vários vídeos sobre isso mesmo, né? Sobre essa questão Uhum. da relação da nutrição com tudo que a gente está passando e até a importância dela depois, né? Que a gente passar por isso. Mas, assim, para virar um livro, alguma coisa assim, eu ainda não tenho esse projeto. Você está até me dando uma ideia agora, de repente, né? Quem É porque eu sabe? assisti, foi muita coincidência, porque passou na televisão, né, a questão dos obesos e tudo, que aumentou e que os nutricionistas estão sendo muito procurados e tal. Eu falei, nossa, essa semana eu vou entrevistar uma nutricionista, vou fazer essa pergunta, de repente é uma coisa bacana para ela fazer, porque vai ter uma procura, né? Muitas pessoas realmente ganharam Sim, peso nesse tempo, né? Ou pela ansiedade de não poder sair de casa, né? É uma questão única, a gente nunca tinha passado por isso, nunca imaginou passar. Então, acho que é um assunto que as pessoas vão curtir muito ler. Para você, o que tem sido mais difícil nesses tempos de Covid?
seja na sua profissão, seja na sua criatividade. De profissão, eu digo assim, tanto de escritora quanto de nutricionista. O que tem sido mais complicado? O que você achou assim que, se pudesse escolher, tipo, isso aqui eu não queria viver nunca mais na vida? O que é? Olha, eu não tenho nenhuma dificuldade em responder isso para você. Com certeza é ter que ficar dentro de casa. Eu tô enlouquecida com isso, sabe? Eu sou muito do movimento, eu sou muito de querer estar com as pessoas, de querer o contato com as pessoas. É claro que eu tive que me adaptar e me adaptei e criei uma nova realidade para mim, mas com certeza é isso, sabe? Assim, aquela sensação de você poder ser livre para poder sair, transitar, ter liberdade, né? Que a gente foi meio castrada nesse sentido, né? Não tem mais a liberdade de sair, não tinha pelo menos, né? Agora tá voltando, mas não tinha a liberdade de sair a hora que quer. E isso com certeza me incomodou muito, assim, né? Eu fico falando para as pessoas que até hoje eu não me conformei com a pandemia. Eu não me conformei com isso tudo, né? Eu tive que me adaptar porque eu fui forçada a isso, mas com certeza, para mim, esse enclausuramento foi bem difícil. Está sendo complicado ainda, né? Bom, você pretende escrever algum livro que tenha um gênero totalmente diferente do que você já escreveu, que não tem a ver com a sua carreira de nutricionista, nem com, enfim, com memórias da sua infância? Algum livro que você pense assim, nossa, esse gênero eu não escrevi, mas esse tema realmente é uma coisa que eu queria muito pesquisar mais e colocar em prática. Ou, de repente, você já está fazendo alguma escaleta, alguma coisa a respeito. Qual seria esse tema? Nossa, olha, que pergunta interessante essa, porque eu sou muito assim mesmo de querer assuntos que estão muito fora do que eu conheço já, né? Eu sou muito curiosa, né? Eu sou muito de buscar outras coisas na minha vida. E, obviamente, a escrita, né? Isso reflete na escrita. Tem um assunto, sim, que eu gosto bastante, tá ligado à mitologia. E eu até tô já rascunhando algumas coisas, fazendo alguns ensaios, então eu não posso abrir muito o que é, porque a gente, escritores, você deve saber disso, né? Que a gente não pode falar tanto quando a gente está no meio de um processo, mas sim, esse assunto é um assunto que eu não sei, me fisga, sabe? O assunto, a mitologia grega, principalmente. Então, e isso misturado à culinária. Então, tem um casamento aí de mitologia grega com culinária, que é um assunto que eu gosto de pesquisar, eu gosto de escrever, e, de repente, quem sabe, a gente pode caminhar para alguma coisa nesse sentido. Eu gosto muito de falar das sensações na hora de comer, né? Então, eu uso muito os meus sentidos, e eu queria, de repente, levar isso para um livro, né? O prazer em comer, isso já é uma ideia antiga, assim, mas tá aqui guardadinha também, em algum lugar. Eu acho incrível como a gente consegue unir a profissão que a gente tem, né, assim, da vida toda, enfim, que eu gosto de falar que paga os boletos, com a paixão que a gente tem pela escrita e trazer isso para as páginas. É muito gostoso, né, você pegar e fazer essa comparação. De repente, toda a sua experiência que você tem com prazer alimentar, com alimentação saudável, enfim, e com a culinária de outros países, você trazer isso para uma história misturada, de repente com mitologia, é algo muito interessante. É sempre muito bacana ouvir dos autores, né, essa percepção que eles têm de juntar também o que eles sabem, o know-how que eles têm do trabalho deles diário, né, com essa experiência que é escrever, né, porque a escrita é uma experiência muito solitária, né, mas que depois a gente entrega para o mundo, né, e aí que a gente vai saber de verdade como é que as pessoas se sentem com uma história que deixa de ser nossa e passa a ser de todo mundo. Então o pessoal gostou aí, tem um monte de gente comentando que achou muito bacana a ideia. Que bom, gente. Então, é legal a gente ouvir. Eu tô lendo aqui. É bom a gente ver que as pessoas se interessam pelas essas nossas viagens, né? Porque às vezes você pensa... Isso vem muito do tanto que você... Por exemplo, eu li a minha vida inteira, né? Desde de criança, muito novinha, eu lia e escrevia, né? Primeiro diário, depois papel de carta, né? Que tinha uma época papel de carta. Depois, eu tinha também. A gente tinha, né? Hoje em dia as pessoas não devem saber mais o que é isso. Mas eu escrevia carta e eu escrevia... depois eu comecei a escrever no caderno uns contos. Então, assim,
se você parar para pensar, a ideia não é de hoje. A ideia já vem sendo elaborada há algum tempo, né? Mas de repente fala alguma coisa, diz para você que aquele é o momento de você sentar e organizar aquela ideia. Mas a escrita é sempre uma reunião de memórias, é uma reunião do que você viveu, do que você leu, do que você viu, né? Filmes e conversas e tudo isso vão moldando o escritor, né? E eu acho que é isso, assim, eu não sei direito de onde vem as ideias. Eu acho que as ideias, elas surgem de um inconsciente, né? Eu acredito muito no inconsciente. Então, eu sou muito intuitiva, então eu presto muita atenção. Quando uma ideia vem, eu fico atenta àquilo, sabe? Eu tento elaborar aquilo. É bacana. Eu ia até te perguntar se você é uma leitora assídua, você já me respondeu que desde criança, já na sua pergunta anterior, você lê desde sempre. Quantos livros você costuma ler por ano, assim, mais ou menos? Bom, tudo bem que pode ser da parte técnica, né, da sua profissão de nutrição, mas livros de ficção, não ficção, uma média, assim, quanto mais ou menos você costuma ler? Eu leio um depois do outro, assim, é meio que um vício, né? Eu acho que, de repente, um por mês, assim, sabe? Durante a pandemia, eu fiquei um período, um tempo, sem ler muito. Porque a questão da ansiedade, né? Essa coisa que mexia um pouco com a gente. Aí, quando eu voltei para a minha leitura, eu percebi, não, eu preciso ler, sabe? Porque é uma prática que me ajuda muito, né? Me ajuda muito a raciocinar. O pensamento, ele fica diferente, né? Quando você tá sem ler e quando você tá lendo alguma coisa. Então, para mim, não tem como ficar sem leitura. Eu acho que deve dar uma média de um livro por mês. E olha, eu leio de tudo, viu? De tudo. Não é só nutrição. Eu adoro romance, por exemplo. Adoro romance. Qual o último livro que você leu, Ariane? O último livro que eu li foi um livro que... Peraí, deixa eu pegar aqui para te mostrar. Tá até aqui. Esse livro é o livro que está me inspirando no momento. Olha, esse aqui. Não é sopa. Tá, isso. dá para ver. Crônicas e receitas de comida. Não conheci esse, não. É um livro da Nina Horta, publicado pela Companhia das Letras. E aí, como eu tô nesse processo de escrever contos ligados à culinária, eu li, na verdade estou lendo ainda esse livro, que é um livro meio parecido com esse estilo que eu tô querendo fazer, né? Ela escreveu crônicas e receitas de comida de uma forma muito gostosa, de uma forma muitas sensações, né? Então achei bem bacana. Esse foi o último que eu li. Tô lendo ainda. Eu não conheci esse livro, não conheci a escritora também, muito legal. Qual foi o último filme que você assistiu? Filme, eu tô até carente, eu não tenho visto muitos filmes. Não? Tá? Eu não sei, eu tô fora de televisão, assim, por um tempo. Eu tenho visto filmes repetidos, filmes água com açúcar, essas coisas, eu nem sei. No cinema, assim, não teve mais cinema, né? Então, nem me lembro o último filme que eu vi, não tenho visto. E qual é a nossa última pergunta aqui, que seria qual é a primeira coisa que você pretende fazer? Falar assim, olha, a pandemia acabou, a vacina tem para todo mundo. Qual é a primeira coisa que você quer fazer, assim, que você hoje não pode fazer? A primeira coisa que eu quero fazer? Gente, que pergunta difícil. Eu quero fazer tantas coisas. Mas eu acho que eu já tô voltando a fazer, né? Eu já voltei a atender, por exemplo. Já tô atendendo. Eu tô saindo, né, para caminhar. Já tô saindo para fazer exercício, que é uma coisa que eu tava sentindo muita falta. Agora também a gente já tá conseguindo ir a restaurantes, né? As coisas já estão mais abertas e tudo. Então, eu não sei, gente, o que eu poderia falar, não sei, uma coisa que eu não tô podendo fazer ainda. Eu vou dar um exemplo do que eu faria, tá? Para te ajudar. Fala. Eu não tô podendo ver meu pai, porque ele é diabético, eu tô saindo para trabalhar todos os dias. Eu também não tô vendo a minha mãe com a frequência que eu via. Eu vejo muito de longe, assim, quando eu vou pegar alguma coisa na casa deles, ou ela vem aqui até a portaria, porque ela tá tentando caminhar. Eu acho que a primeira coisa que eu faria se acabasse tudo, é uma besteira, né? Mas é entrar no cinema com os dois, ficar assim no meio deles, matando a saudade e vendo um filme.
Nossa, é E verdade. poder apertar bastante, né? É verdade, né? Porque tem pessoas que não conseguem, né? Não podem mesmo ver, né? Quem é Não, a tá, gente não né? tá O grupo de vendo. risco, assim, né? Uhum. Eu tenho algumas pessoas que eu não tô podendo ver, que eu quero ver, né? Eu quero ver. Então, seria isso também, seria abraçar essas pessoas, né? Poder falar com essas pessoas. A gente se fala, mas fala pela internet. Não é a mesma coisa, gente. Não é. Não adianta querer Não me é? convencer que é, porque não é. De jeito Parar de nenhum. É encontrar muito as pessoas e diferente. dar o cotovelo, né? Também tem isso, porque eu encontro as pessoas, tem que dar o cotovelo, E tem vontade de isso. abraçar. E tem isso também dessa questão, por exemplo, os meus pais, né? Meus pais também são idosos. Então, quando eu encontro os meus pais, também não tem beijo, também não tem abraço, sabe? Uhum. É oi de longe, tudo. Então, ainda tá estranho, né? Nesse sentido, assim, né? E tem gente que eu não tô vendo mesmo, né? Porque as pessoas não pude ver ainda por causa da pandemia. Então, encontrar com essas pessoas, sim, é um desejo muito grande, assim. Tô morrendo de saudade de algumas pessoas. Vem essa vacina logo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você ia na Bienal de São Paulo? Porque pra gente também foi um baque para quem é escritor, né? Eu tinha me programado toda, eu já estava com o hotel pago os 10 dias. Sério? Minha passagem do meu marido, férias já lá registradas no sistema da empresa. E tu, né, eu fiquei com dinheiro agora, mas eu não, né, devolveram, mas eu quero viajar Gente, e olha quero você. ver as pessoas. Caramba! Olha só, Rafa, você falou agora a resposta da outra pergunta. Viajar? Também. Eu já tinha um roteiro pronto. Antes da pandemia, eu tinha um roteiro pronto e uma ideia de viajar agora no final desse ano. Eu queria fazer uma viagem, que é uma viagem muito especial para mim. E eu montei o roteiro e eu já estava sonhando com a viagem. E veio a pandemia e agora eu não vou poder viajar. Entendeu? Pelo Também menos não fiquei agora, assim. quando eu tinha idealizado. Então, para mim, essa é a resposta de viajar. Que você perguntou na pergunta anterior. Viajar é difícil. Eu costumo viajar muito com o meu marido quando essas questões de Bienal, né? Assim, eu também estava querendo ir na Bienal da Bahia, estava programado também, mas essa eu não tinha comprado passagem ainda. E a minha mãe, eu viajo geralmente assim, carnaval, ela vai, né? Eu tinha acabado de, na verdade, quando deu a pandemia, eu estava nos Estados Unidos na casa da minha tia, meu marido não estava com a gente, estava eu, minha sogra e ela. Enfim, foi um desespero já voltar, né, com aquele, enfim, com tudo mudado. Mas eu sinto muita falta, assim, de pegar um avião, de poder, né, fazer um final de semana em algum lugar, daquela parte cultural. Eu gosto muito de São Paulo. Não ter Bienal esse ano, para mim, foi uma dor muito grande, né, porque, enfim, eu ia ficar no estande da Faracas todos os dias. Então, foi bem dolorido, né? A gente agora está esperando que ano que vem tenha do Rio de Janeiro, eu vou ter fé de que alguma coisa boa aconteça. Mas dá muito. Vai ter. Não, tem que ter, gente. Não pode mais não ter. Eu tava aqui, você estava falando, eu tava lembrando, né, da Bienal do Rio, né? Uhum. Do Rio. Aí foi maravilhoso, eu fui todos os dias. Quando que a gente ia imaginar? Eu tava também contando, né, de ir na de São Paulo, já tava com a ideia. Quando que a gente ia imaginar que não ia poder? Não, vai voltar tudo ao normal, já tá voltando. Pelo amor de Deus, tomara. Por favor. Não dá Não aguento mais. Ariane, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar comigo. Foi um prazer receber você aqui nesse espaço, né? Que esses tempos, né, péssimos que a gente está vivendo melhorem, que a gente pare de ter tanta gente morrendo dessa doença, que a gente possa se conhecer pessoalmente, enfim, seja em Bienal, seja no meu evento físico que eu tenho na Livraria da Travessa, que isso tudo passe. Vou te desejar muito sucesso, tá? Obrigada. Com as suas histórias, na sua carreira. Foi um prazer, você é muito simpático, adorei bater papo com você. Também amei. Sempre que quiser, pode chamar. Muito obrigada. Eu estou te seguindo nas redes sociais aí. Ai, então, legal. gente, o arroba dela é @nutricionista Ariane Bom Gosto, não é isso? Exato, esse mesmo. No Instagram. Aí você consegue lá também tem um linkzinho para você ver o site dela com maiores informações. O livro vende na Livraria Fora da Caixa e também no link dela lá também tem uma lojinha onde ela vende o outro livro, o Beabá, eu até não vou errar aqui o nome, o Beabá da Alimentação do Seu Filho, que Isso, tem lá também, se tem vocês a loja quiserem. lá, tá no link, tá na bio, a lojinha lá. Então, para quem quiser, pode acessar, que os livros estão lá e os próximos também estarão lá, porque vão vir próximos, com certeza. Se Deus quiser, ele há de querer. Tá bom?
Obrigada, tá? Foi Muito ótimo. obrigada. Adorei. Eu que agradeço. Gente, quem acompanhou a live, então não esquece de preencher o formulário que está na minha bio para concorrer ao livro dela, que é Fora da Caixa, em parceria, forneceu para vocês. Também tem outro sorteio do Turuturu, que também é meu livro da Fora da Caixa, e tem outros sorteios lá. Não esquece de preencher, vocês têm 30 minutinhos. A próxima live é a sexta-feira, 20 horas, com a Ana Gabriela, que também é da Fora da Caixa, que escreveu Curtos e Surtos. Acho que é esse o nome. Se eu errei, Gabi, desculpa. Um beijo grande, gente. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, Ariane. Tchau, Tchau, gente. obrigada. Tchau. Que agradeço.